Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos resolver várias questões de direito penal sobre o tema relação de causalidade, artigo 13 do Código Penal, e também vamos ver o parágrafo 1º do artigo 13, que trata das causas supervenientes relativamente independentes, ou seja, vamos ver tudo sobre as concausas. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes, que não têm condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Meu guerreiro e minha guerreira, primeira questão, ano 2019, promotor de justiça. Diz o seguinte: assinale a opção que indica a teoria sobre a relação de causalidade penal que define causa como uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, sendo um antecedente invariável e incondicionado de algum fenômeno, sem distinção entre causa e condição. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, qual das alternativas é a correta? Com certeza a alternativa correta é a teoria da equivalência das condições. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver aqui, não esqueça, olha aí, relação de causalidade, artigo 13 do Código Penal diz o seguinte: o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Olha, meu guerreiro, diante disso, o Código Penal adotou, isso mesmo, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, ou seja, condição sem a qual não existe o crime. Isso mesmo, o nosso Código Penal adotou como regra a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non. Somente isso despencam nas provas, meu guerreiro. Agora, a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non é adotada como regra pelo nosso Código Penal. Assim, meu guerreiro e minha guerreira, essa teoria faz um processo de regresso infinito, o qual é mitigado pelo dolo e pela culpa. Segundo essa teoria, causa é todo antecedente que tenha contribuído a fim de que o resultado tivesse ocorrido. Isso mesmo. Vamos ver agora que ainda cabe salientar que é o grande problema da conditio sine qua non, pois é que ela causa o regresso infinito. Diante disso, não se pode confirmar um nexo de causalidade. Então, meu guerreiro, fique ligado. A teoria da causalidade adequada, pois é aquela que aceita como elemento causal só o fato que está apto a produzir o resultado do dano. Dessa forma, pois caso o fato ocorreu por força de uma circunstância acidental, logo não era a causa adequada. Ou seja, eu vou trazer aqui as principais teorias, mas já sabemos que, como regra, o Brasil adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non. E como exceção, meu guerreiro e minha guerreira, a teoria da causalidade adequada. Exemplo clássico que vamos ver daqui a pouco, o artigo 13 e o parágrafo 1º do Código Penal. Isso mesmo, o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que tratando-se da hipótese de concausa superveniente relativamente independente que por si só produz o resultado. Já sabemos que a regra no nosso Código Penal, o Brasil adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non. E tem a exceção, a teoria da causalidade adequada, capitulada ali no parágrafo 1º do artigo 13 do nosso Código Penal, que trata das concausas supervenientes relativamente independentes. Ainda traduz aqui, meu guerreiro, cabe salientar ainda, isso mesmo, a teoria da imputação objetiva de Klaus Hox. Isso mesmo. O Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non como regra. Tem a teoria da causalidade adequada, uma exceção capturada ali no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. E ainda tem a teoria da imputação objetiva de Klaus Hox. Isso mesmo, essa teoria, meu guerreiro e minha guerreira, adiciona ao nexo causal a criação de um risco proibido ou aumento de um já existente e a realização desse risco no resultado. Isso mesmo. Assim, segundo a imputação objetiva de Hox, logo não há imputação do resultado ao agente, caso ele diminui o risco ao bem jurídico
tutelado pela norma, meu guerreiro e minha guerreira. De forma simples, rápida aqui, traduzindo aqui as principais teorias da relação de causalidade. Regra, teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non, exceção, teoria da causalidade adequada e ainda tem a teoria da imputação objetiva de Klaus Rox, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a segunda questão. Olha aí, 2019 CESP diz o seguinte: considerando a relação causal entre conduta e resultado típico, assinala a opção correta. Para ganhar tempo, meu guerreiro e minha guerreira, você pode dar uma pausa no vídeo, mas vamos direto na questão. Olha aí, a alternativa C. A teoria da imputação objetiva prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a sua conduta gere resultado previsto em lei como crime. Traduzindo a teoria da imputação objetiva, meu guerreiro e minha guerreira, traduz logo ali dentro, ela atua, o agente atua dentro do risco permitido. Isso mesmo. Já sabemos que essa teoria adiciona ao nexo causal a criação de um risco proibido ou o aumento de um já existente e a realização desse risco no resultado. Assim, meu guerreiro e minha guerreira, segundo a imputação objetiva de Rox, logo não há imputação do resultado ao agente, caso ele diminui o risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Assim, a teoria da imputação objetiva prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a sua conduta gere resultado previsto em lei como crime, fosse honra. Questão maravilhosa. Vamos ver agora a questão 3. Diz o seguinte: olha aí, 2016, Banca CESP ou Sebrasp, delegado de polícia da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, no qual nesse ano eu fiz para o cargo de agente, no qual hoje eu exerço, meu guerreiro e minha guerreira. A relação de causalidade estudada no conceito estratificado de crime consiste no elo entre a conduta e o resultado típico. Acerca dessa relação, assinala a opção correta. Para ganhar tempo, meu guerreiro e minha guerreira, vamos direto na questão. Olha aí, a alternativa D é a correta. Diz o seguinte: segundo a teoria da imputação objetiva, cuja finalidade é limitar a responsabilidade penal, o resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando o seu agir decorre da prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí a teoria da imputação objetiva, no qual já acabamos de ver, traduzindo aí pelo agente o risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido, é assim que cai em prova. Mas por que a alternativa A está errada, Robson Concursos? Vamos ver, meu guerreiro e minha guerreira. Diz ali, que o Código Penal, no finalzinho, adotou a teoria naturalista da omissão. Não, sabemos que o nosso Código Penal adotou a teoria normativa. Está dizendo que o Código Penal adotou a teoria naturalista da omissão? Não, falou em omissão, é teoria normativa, não naturalista, meu guerreiro. Porque a B está errada, Robson Concurso. Vamos ver ali, olha aí. Já tem um não ali, já indicando o erro, que diz que não tem o condão de retirar a responsabilidade penal da conduta do agente. Diz o quê? Que a existência de concausa superveniente relativamente independente, quando necessária a produção do resultado naturalístico, não tem brincadeira. Outro erro ali no finalzinho, uma vez que não exclui a imputação pela produção do resultado posterior. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Por quê? Vamos ver mais na frente, quando nós formos estudar as concausas, principalmente o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que trata das causas relativamente independentes supervenientes. Isso mesmo, porque diz o parágrafo 1º do artigo 13, diz que a superveniente de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Ali diz que não tem um cordão de retirar a responsabilidade e depois diz que não exclui a imputação pela produção do resultado da concausa superveniente relativamente independente. Totalmente errado, porque o nosso parágrafo 1º do artigo 13 diz que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Por que a C está errado, Robson Concursos? Vamos ver, meu guerreiro. Diz ali que o Código Penal adota como regra a teoria da causalidade adequada. Não, essa é uma exceção. Traduzindo aí o nosso parágrafo 1º do artigo 13. Não, sabemos que o nosso Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non, meu guerreiro e minha guerreira. Porque a S está errada, Robson Concursos? Olha aí, meu guerreiro, diz que o estudo do nexo causal nos crimes de mera conduta é relevante. Não, brincadeira, falou em nexo causal, crimes de mera conduta é relevante? Não, é irrelevante, porque
O nexo de causalidade só possui relevância em relação aos crimes materiais. Grave isso, meu guerreiro e minha guerreira, porque despencam nas provas. Nexo de causalidade possui relevância em relação aos crimes materiais, não de mera conduta, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o que é um crime material, um crime formal e um crime de mera conduta. Isso mesmo, esquematizado aqui com Robson Cursos. Crime material, meu guerreiro e minha guerreira, temos como exemplo o homicídio, porque depende de um resultado naturalístico, ou seja, tem que provocar uma situação no mundo exterior. Homicídio, isso mesmo, resultado, a morte, meu guerreiro e minha guerreira. E um crime formal, Robson, mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, pode ocorrer o resultado, mas não é a regra. Isso mesmo, pode, ou seja, é uma forma discricionária. Pode, mas não é obrigado. Temos dois exemplos de crime formal, a construção e a ameaça. E também temos a corrupção passiva, meu guerreiro e minha guerreira. Crime material exige o resultado naturalístico. Exemplo, homicídio. Crime formal pode ocorrer o resultado naturalístico, mas não é obrigado. Exemplos, concussão, corrupção passiva, ameaça e o de mera conduta. Não exige aqui resultado, meu guerreiro e minha guerreira. Temos como exemplo clássico que despencam nas provas a violação de domicílio como crime de mera conduta. Não tem como errar. Crime material, homicídio formal, concussão, corrupção passiva, ameaça, mera conduta, violação de domicílio, força e honra. Questão 4, ano 2015. Olha aí, advogado da União. A relação de causalidade despencam nas provas, meu guerreiro, não importa qual seja o cargo. Julga o item que se segue. Como a relação de causalidade constitui elemento do tipo penal no direito brasileiro, foi adotada como regra no Código Penal. A teoria da causalidade adequada, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Brincadeira, na altura do campeonato você jamais erra esse tipo de questão totalmente errado. Por quê? O nosso Código Penal, não esqueça, meu guerreiro e minha guerreira. Relação de causalidade, artigo 13, regra a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non. Diz o seguinte, o artigo 13, o resultado que depende da existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, meu guerreiro, diante disso, o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non, ou seja, condição sem a qual não existe o crime. Regra, Código Penal, artigo 13, relação de causalidade, teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non. Exceção, teoria da causalidade adequada, parágrafo 1º do artigo 13 do nosso Código Penal, tratando ali das causas supervenientes relativamente independentes. Questão 5, olha aí, julgo o item seguinte, 2013 CESP, defensor público. De acordo com o preceito expresso no Código Penal, a relação de causalidade limita-se aos crimes materiais. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Linda questão, totalmente certíssimo, isso mesmo, falou, meu guerreiro e minha guerreira, relação de causalidade limita-se aos crimes materiais, isso mesmo. Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, crime material, crime formal de mera conduta, material, homicídio, isso mesmo, exige um resultado naturalístico no mundo exterior, isso mesmo, tem um homicídio, resultado morte. Crime formal não é obrigado ter o resultado, temos alguns exemplos, crimes de concussão, corrupção passiva e ameaça. De mera conduta, meu guerreiro e minha guerreira, não exige de forma aqui nenhuma o resultado. Crimes como exemplo, violação de domicílio. Material, crime material, homicídio formal, concussão, corrupção passiva, ameaça, mera conduta, violação de domicílio. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver aqui, sexta questão, olha aí, direto na questão força e honra. No que se refere à relação de causalidade penal, a teoria da equivalência dos antecedentes causais situa-se exclusivamente no terreno do elemento físico ou material do delito, razão pela qual por si só não pode satisfazer a punibilidade. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo, isso mesmo que traduz aqui essa assertiva, não tenho o que muito comentar nessa questão. Questão 7, ano 2007, CESP, Defensor Público Federal, direto na questão força e honra. Segundo a teoria da causalidade adequada, quando inúmeras e sucessivas causas
contribui para a produção do evento danoso, todas as concausas são consideradas adequadas a produzir esse evento, uma vez que sem elas o resultado não teria ocorrido, imputando-se o dever de reparar o dano a todas ou a qualquer das pessoas que a provocaram. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Brincadeira, totalmente errado, porque já sabemos que traduz a relação de causalidade. O Código Penal adotou como regra a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, meu guerreiro. Não aqui teoria da causalidade adequada, que é uma exceção que está lá no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, tratando das causas supervenientes relativamente independente, força e honra. Olha aí, questão 8, ano 2004, direto na questão força e honra. Causa é toda circunstância anterior sem a qual o resultado ilícito não teria ocorrido. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo, não tem nem o que muito comentar nessa questão, porque traduz que causa é toda circunstância anterior sem a qual o resultado ilícito não teria ocorrido. Questão 9, ano 2011, cargo, juiz, relação de causalidade e despenco nas provas, não importa qual seja o cargo, direto na questão força e honra. O nexo causal consiste em mera constatação acerca da existência de relação entre conduta e resultado, tendendo a sua verificação apenas às leis da física, mas especificamente da causa e do efeito, razão pela qual a sua aferição independe de qualquer apreciação jurídica, como a verificação da existência de dolo ou culpa por parte do agente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssima questão, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí como certo. Questão 10, olha aí, promotor de justiça no 2012, direto na questão força e honra. No sistema penal brasileiro é adotada a teoria da equivalência das condições, ou da conditio sine qua non, sendo considerada causa a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, o que limita a amplitude do conceito de causa com a superveniência de causa independente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Caiu para promotor de justiça. Totalmente certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. No sistema penal brasileiro é adotada a teoria da equivalência das condições. Isso mesmo, teoria da equivalência das condições, teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, mesmo sinônimo ou mesma nomenclatura ali equivale, meu guerreiro. Há questões que vêm equivalência das condições e há outras questões que vêm teoria da equivalência dos antecedentes causais ou da conditio sine qua non, dá no mesmo, sendo considerada a causa a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, o que limita o que? A amplitude do conceito de causa com a superveniência de causa independente. Isso mesmo, superveniência de causa relativamente independente, parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que traduz aí a teoria da causalidade adequada, uma exceção à teoria da equivalência das condições ou da conditio sine qua non, força e honra. Olha aí, não esqueça, meu guerreiro, artigo 13, relação de causalidade, isso mesmo, artigo 13, duvido você de hoje por diante esquecer. O resultado que depende da existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão se a qual o resultado não teria ocorrido. Traduzindo em nosso artigo 13, a teoria da equivalência das condições ou da conditio sine qua non, meu guerreiro e minha guerreira. Diante disso, o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non, ou seja, condição sem a qual não existe o crime. Não tem como errar de hoje por diante, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, superveniência de causa independente. Artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Traduzindo aqui a teoria da causalidade adequada, que daqui a pouco nós vamos ver tudo sobre as concausas absolutamente independentes e as supervenientes relativamente independentes, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver aqui também a teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, pois é limitada tanto pelo dolo quanto pela teoria da equivalência da causalidade adequada, ou seja, pela teoria da causalidade adequada. Então não esqueça, meu guerreiro, grave isso, tatue no seu braço, a teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, pois é limitada tanto pelo dolo quanto pela teoria da causalidade adequada. Por quê?
porque segundo essa teoria ela traduz um regresso infinito. Então, tanto o dolo como a teoria da causalidade adequada limita, meu guerreiro e minha guerreira, a teoria da equivalência das condições ou condicio sine qua non. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, vamos resolver agora as questões de concausas. Tanto as concausas absolutamente dependentes quanto as concausas relativamente independentes. Questão 11, ano 2019, juiz de direito, direto na questão fosse honra. João, com a intenção de matar José, seu desafeto, efetuou disparos de arma de fogo contra ele. José foi atingido pelos projéteis e faleceu. Diz o seguinte: nessa situação hipotética, conforme a teoria dos antecedentes causais adotada pelo Código Penal, João responderá pela morte de seu desafeto, caso se enquadre em uma das hipóteses previstas nos itens. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, dê uma pausa no vídeo e tente responder essa questão. Mais direto na questão, a alternativa correta é assertiva C, traduzindo ali o item 3 e 4. Vamos analisar o item 1 que diz o seguinte: por que está errado? Apesar dos disparos sofridos pela vítima, a causa determinante da sua morte foi intoxicação devido ao fato de ela ter ingerido veneno minutos antes de ter sido alvejada. Então, meu guerreiro, aqui traduz uma causa ou uma concausa absolutamente independente pré-existente. Isso mesmo, rompe o nexus causal e João aqui iria responder somente por tentativa de homicídio, porque as concausas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes, todas elas rompem o nexus causal e a pessoa só responde por tentativa de homicídio e não pelo resultado, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver aqui o item 2 que diz: a morte decorreu de ferimentos causados por disparos de arma de fogo, efetuados por terceiro, no mesmo momento em que João agiu e sem o consentimento deste. Porque o item 2 não traduz ali hipótese de João responder pela morte, meu guerreiro? Porque o item 2 traduz com causa absolutamente independente concomitante. Isso mesmo, não esqueça. João, no item 1, é com causa absolutamente independente pré-existente. Por quê? Porque, além do disparo sofrido pela vítima, a causa determinante de sua morte foi a intoxicação devido ao fato de ela ter ingerido veneno minutos antes. Então, de todo jeito, ela iria morrer. Então, é uma causa absolutamente independente pré-existente. Por isso que rompe o nexus causal, meu guerreiro. E o 2 ali também traduz com causa absolutamente independente concomitante, que também é uma hipótese de que rompe o nexus causal, não responde pelo resultado morte, mas sim por tentativa de homicídio. Agora a 3 está correto porque diz que a vítima faleceu em razão dos ferimentos sofridos, os quais foram agravados por sua condição de hemofílica. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Traduzindo aqui, uma concausa relativamente independente pré-existente. Isso mesmo, ele já tinha a condição de hemofílica, mas se você der um corte nele, que foi os disparos, ele veio a óbito. Por quê? Saiu muito sangue, porque a situação de hemofílico é isso, ele só vai vir a óbito se você der um corte nele, vai sangrar até morrer. Então é uma causa relativamente independente pré-existente, porque ele só morreu porque você efetuou os disparos neles, porque se você der um corte nele. Então aqui, certíssimas, João aqui responde pelo resultado morte. E a 4, por que está certo, Robson? Vamos lá, a morte decorreu de uma infecção hospitalar que acometeu a vítima quando do tratamento dos ferimentos causados pelos tiros. Também aqui, meu guerreiro, a regra a princípio da causa superveniente relativamente independente, meu guerreiro, é que rompe o nexo causal. Mas nesse caso, João só está no hospital e só pegou a infecção hospitalar porque ele sofreu disparos. Se não fosse isso, ele não teria morrido, meu guerreiro e minha guerreira. Então, mesmo sendo uma com causa relativamente independente e superveniente desse caso, ele responde sim pelo resultado morte, meu guerreiro e minha guerreira. Porque ele só morreu porque pegou a infecção hospitalar. E a infecção hospitalar porque ele levou o tiro, foi para lá no hospital devido aos tiros. Então, nesse caso aqui, mesmo sendo uma com causa relativamente independente, superveniente, João que responde pelo resultado morte. Agora,
Se ele levou os tiros no meio do caminho, a ambulância sofreu uma batida e ele veio a morrer devido a outra causa, ou seja, um traumatismo craniano, meu guerreiro e minha guerreira, nesse caso aqui rompia o nexo causal e João respondia apenas por tentativa, mas neste caso ele faleceu devido a ferimentos causados pelos tiros e infecção hospitalar. Por isso que a assertiva 13.4 está totalmente certíssima. Linda questão, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aqui as concausas absolutamente dependentes, como comitantes, com causas aqui relativamente dependentes, supervenientes, pré-existentes. Linda questão, força e honra. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém. Vamos agora, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, mnemônico de Hobbes Concursos, traduzindo as concausas absolutamente dependentes e relativamente dependentes. Isso mesmo, as concausas elas subdividem em absolutamente dependentes e relativamente dependentes. As absolutamente dependentes têm a pré-existente, concomitantes e supervenientes. Relativamente dependentes, também pré-existente, concomitantes e supervenientes. Qual delas, Hobbes Concursos, rompe o nexo causal, meu guerreiro e minha guerreira? Já disse ali, você já sabe que absolutamente dependentes, todas elas rompem o nexo causal, juntamente com a relativamente dependente superveniente. É a regra, mas no caso do exemplo da nossa questão ali, João sofreu os tiros no hospital, teve uma infecção hospitalar e veio a óbito. Já naquele caso, uma exceção, a causa superveniente, relativamente independente, meu guerreiro, ele vai responder pelo resultado morte e não por tentativa de homicídio. Mas em regra, a relativamente dependente superveniente, João, ou seja, a pessoa responde por tentativa de homicídio porque elas rompem o nexo causal. Não tem como errar com causas absolutamente dependentes e relativamente dependentes. As absolutamente dependentes, todas elas rompem o nexo causal. E as supervenientes também rompem. É a regra, mas exceção se a causa ali foi de uma infecção hospitalar, traduziu ali o resultado morte, meu guerreiro e minha guerreira. O exemplo mais clássico que eles explicam nas provas das concausas relativamente dependentes supervenientes, no qual a pessoa responde pelo resultado, é da pessoa que sofre um ferimento, vai para o hospital e sofre lá uma infecção hospitalar. Causas absolutamente dependentes pré-existentes, meu guerreiro e minha guerreira. Exemplos clássicos, a pessoa ingere veneno antes, de todo jeito vai morrer, meu guerreiro e minha guerreira. Por isso que rompe o nexo causal. Concomitantes, a pessoa ali, uma ou outra ao mesmo tempo dispara contra fulano, vem a óbito. E a superveniente, a sua casa ali sofre uma tempestade, caso fortuito, força maior, desaba ali, meu guerreiro e minha guerreira. Rompe o nexo causal. Relativamente dependentes pré-existentes, não rompe o nexo causal, a pessoa responde pelo resultado, pelo dolo, pela intenção, pelo homicídio. Por quê? Homofílico é o que mais despenca nas provas. Você dá um corte, ele só vem morrer porque sangra até a morte. Concomitantes, mesma coisa, meu guerreiro e minha guerreira. E a superveniente, regra, rompe o nexo causal. Os exemplos mais clássicos que despencam nas provas, a pessoa sofreu tício, atira em Mévio, Mévio é socorrido na ambulância, a ambulância sofre uma batida e Mévio vem a óbito devido a traumatismo craniano. Então, ou seja, rompeu o nexo causal, mas se Mévio for para o hospital e lá sofrer uma infecção hospitalar, não rompe o nexo causal. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a questão 12, ano 2014, Banca Sesp ou Sebrasp, técnico judiciário direto na questão Força e honra. Considere que Alfredo, logo depois de ter ingerido o veneno com a intenção de suicidar-se, tenha sido alvejado por disparos de arma de fogo desferidos por Paulo, que desejava matá-lo. Considere ainda que Alfredo tenha morrido em razão da ingestão do veneno. Nessa situação, o resultado morte não pode ser imputado a Paulo. E aí, meu guerreiro, clássica questão, linda questão, totalmente certíssimo. Por quê? É uma causa absolutamente independente, pré-existente. De todo jeito, meu guerreiro e minha guerreira, Alfredo ia vir a óbito porque ele ingeriu veneno com a intenção de suicidar-se. Então, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra, questão certa e linda. Com causas, já sabe, absolutamente dependentes e relativamente independentes. Absolutamente dependentes, pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Relativamente dependentes, pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Quem rompe o nexo causal? As absolutamente dependentes, todas elas. Supervenientes, relativamente independentes, rompe. É a regra, mas tem como exceção ali se a causa da morte, meu guerreiro e minha guerreira, foi devido à ação do agente, ou seja,
Tício atira em Mévio, Mévio vai para o hospital e lá sofre uma infecção hospitalar, ele vem a óbito, então Tício vai responder pelo resultado. Questão 13, ano 2013, analista judiciário. Historinha diz o seguinte: Júlio, com a intenção de matar Maria, disparou tiros de revólver em sua direção. Socorrida, Maria foi conduzida com vida de ambulância ao hospital. Entretanto, no trajeto, o veículo foi abauroado pelo caminhão de José, que ultrapassaram o sinal vermelho, tendo Maria falecido em razão do acidente. Clássica questão. Nessa situação, Júlio deverá responder por tentativa de homicídio e José por homicídio culposo. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, rompe o nexo causal? Essa causa aqui, superveniente, relativamente independente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certíssima a questão. Júlio responderá por tentativa de homicídio, meu guerreiro e minha guerreira, e José por homicídio culposo. Isso mesmo, linda questão, traduzindo aqui a regra da causa superveniente relativamente independente. Agora, caso a vítima chegue no hospital e sofra uma infecção hospitalar, Júlio responderia pela intenção, pelo dolo. Meu guerreiro, não romperia o nexo causal, mas a causa da morte foi devido que o abauroado pelo caminhão de José, que ultrapassaram o sinal vermelho, tendo Maria falecido em razão do acidente. Por isso, Júlio responde por tentativa de homicídio, porque rompe o nexo causal, fosse honra. Superveniência de causa independente, parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal diz: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então a regra aqui, a pessoa responde por tentativa de homicídio. Então, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí, parágrafo 1º do artigo 13, superveniência de causa independente, a teoria da causalidade adequada, no qual já sabemos que é uma exceção à teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non, assim como o dolo ou a. Vamos ver agora com causas absolutamente independentes, pré-existentes com comitência supervenientes, relativamente independentes, pré-existentes com comitência superveniente, rompe o nexo causal, todas as absolutamente independentes, e as supervenientes, relativamente independentes, em regra rompe, mas se a vítima for para o hospital e vier a ter uma infecção hospitalar, traduzindo em causa relativamente independente superveniente, não rompe o nexo causal, exemplo clássico. Olha aí, questão 14, ano 2013, delegado de polícia. E cai para delegado, Robson? Poxa, cai para juiz, promotor, delegado, despencam nas provas. Direto na questão, fosse honra. As causas ou com causas absolutamente independentes, você já sabe que são as pré-existentes, concomitantes, supervenientes, todas elas rompem o nexo causal. E as com causas relativamente independentes também são pré-existentes, concomitantes, supervenientes, constituem limitações ao alcance da teoria da equivalência das condições. Linda questão, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode ver que para alguns cargos é uma nomenclatura, para outros é diferente um pouco, mas no final traduz sempre o mesmo sentido. Totalmente certo a questão. Lembre-se de que as causas ou com causas absolutamente dependentes, pré-existentes, concomitentes, supervenientes, e as causas relativamente dependentes, pré-existentes, concomitentes, supervenientes, constituem limitações ao alcance da teoria da equivalência das condições ou condício sine qua non, fosse honra. Foi o que eu já falei agorinha, meu guerreiro e minha guerreira. Linda questão para delegado de polícia. Olha aí, a teoria da equivalência das condições ou condício sine qua non, pois é limitada tanto pelo dolo quanto pela teoria da causalidade adequada. Teoria da equivalência das condições ou condício sine qua non, pois é limitada tanto pelo dolo quanto pela teoria da causalidade adequada. Então, meu guerreiro, questão 15, relação de causalidade, ano 2009, juiz federal, delegado agora juiz. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só tenha produzido resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os tenha praticado. Exemplo clássico: Tício atira em Mévio, Mévio é socorrido em uma ambulância e a ambulância sofre um acidente e Mévio vem a óbito a traumatismo devido a traumatismo craniano. Então, ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, rompe o nexo causal, então Tício vai responder por tentativa de homicídio. Agora, caso Mévio chegue no hospital e sofra lá e morra devido a uma infecção hospitalar, Tício, nesse caso, iria responder pelo dolo, pela intenção, pelo resultado morte, não romperia o nexo causal. Questão linda, maravilhosa, traduzindo
traduzindo a letra de lei do parágrafo 1º do artigo 13 do nosso Código Penal, que traduz a superveniência de causas independentes, que diz: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Traduzindo aqui, meu guerreiro, a teoria da causalidade adequada, no qual é uma exceção à teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non. Além de exceção, é também uma limitação a essa teoria, assim como o dolo, traduzindo ali a teoria da imputação objetiva. Questão 16, ano 2006, olha aí. Tem aqui a historinha, diz o seguinte: Roberto, com a intenção de matar Marcelo, acelerou seu veículo automotor em direção à vítima, que em consequência sofreu traumatismo crânioencefálico. Internado em hospital particular, Marcelo, no decurso do tratamento, veio a falecer em virtude de uma broncopneumonia que contraiu nesse período. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta respectivamente a natureza da causa superveniente da morte de Marcelo e o tipo de homicídio doloso pelo qual o Roberto deverá responder. Linda questão, meu guerreiro e minha guerreira. Primeiro que aqui traduz, ele já diz logo qual é o tipo de causa superveniente. Então aí já facilitou a sua vida. Depois diz qual é o tipo de homicídio doloso pelo qual Roberto veio. Pô, se a pessoa tem o dolo inicial, um homicídio doloso, ele tem a intenção. Já facilitou aí no caso se você se esqueceu aí das concausas absolutamente independentes, relativamente dependentes. Nesse caso, a historinha você já sabe que as concausas supervenientes relativamente dependentes, em regra, já rompe o nexo causal. Mas nesse caso não, meu guerreiro e minha guerreira. Então, traduzindo a assertiva correta, alternativa A, relativamente dependente consumado. Isso mesmo. Então, tipo de homicídio doloso pelo qual o Roberto deverá responder: relativamente dependente consumado. Porque aqui não rompe o nexo causal, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra, linda questão. Meu guerreiro e minha guerreira, meus parabéns, chegamos ao final do nosso estudo da relação das causalidades e depois das concausas, artigo 13, parágrafo 1º, lindo, despenco nas provas, espero que tenham gostado. Aqui estão minhas redes sociais, meu canal no YouTube, Robson Concurso, escreve aí, dê essa força ao canal, deixa o seu joinha, segue lá também meu Instagram, Robson Concursos, segue também meu Facebook, Robson Concursos RDM, tem vários grupos de estudo lá para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PCDF, DEPEN, entre outros. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque no final, se você não desistir, a vitória é certa. Lembre-se, o grande caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai vencer. Acredite, eu que venho de bairros humildes, no quais as pessoas chamam de favelas, periferias, eu chamo de bairros humildes, eu venci, com você não vai ser diferente. Eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar do estado de Pernambuco por quase 10 anos e atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco. Se eu que venho de bairros humildes venci, com você não vai ser diferente. Você é guerreiro, você é guerreira, acredite, você está perto da vitória. Só tenha mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, de fé, de esperança, de perseverança. Você vai vencer. Lembre-se, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer. Meu guerreiro, minha guerreira, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém.